a gravação Tá bom. aqui, então. Muito bom. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma tarde de discussão aqui da Clínica Obstétrica da Maternidade Cachoeirinha. Hoje a gente tem o prazer de ter a Cíntia Tanaka. Ela é fonoaudióloga formada, né, graduação pela USP, né, Cíntia? Você me corrige se eu estiver errado. E com mestrado em ciências lá pela Unifesp. Atualmente, a Cíntia ela é coordenadora da residente multiprofissional em neonatologia. Então, para a gente é um prazer ter você com a gente hoje à tarde. Cíntia, fica à vontade, você tem o tempo que for necessário para discutir um pouquinho, para falar um pouco sobre a amamentação, sobre temas, sobre pontos que se precisam ser lembrados tanto pelos obstetras como por toda a equipe multiprofissional, né? Obrigado, viu? Não, eu que agradeço o convite. Muito bom a gente ter essa oportunidade de estar trabalhando. Alô? Em agosto, nós estamos no mês do agosto. A Semana Mundial de Aleitamento Materno no Cachoeirinha, a gente fez uma ação naquele corredor da lavanderia, né? A gente colocou os 10 passos da amamentação, né? O lembrete dos critérios, né? E solicitou para que cada funcionário pudesse refletir sobre o seu papel de orientação e de apoio às mães, né, que amamentam, as doadoras, né? Então a gente visualizou bastante os cartazes com as mães que são doadoras, né? Que sem as doadoras a gente não teria o leite humano para poder oferecer para os nossos patus, né, da unidade neonatal, né? E esse ano ele retoma o tema, né, apoio ao aleitamento materno por um planeta saudável, né? Esse tema sobre planeta saudável, sustentabilidade já foi abordado em 92, em 97, mas ele é um tema extremamente relevante, atual, né? Cada vez mais a gente está precisando observar, intervir, refletir sobre a nossa cultura, o nosso papel diante das nossas ações, do nosso comportamento em relação à sustentabilidade do planeta, né? E aí eu quis trazer um pouco, não sei se é de conhecimento de todos, o porquê de agosto dourado, né? Então, pensando na nutrição, na alimentação do bebê, né? A amamentação é o padrão ouro de alimentação, então, por isso do dourado. E aí, diferente de outras campanhas que fazem só uma curvinha, né, com um laço, esse é um laço um pouco mais elaborado, porque de um lado você precisa da participação da mãe e do outro lado você precisa do bebê. E juntamente com o apoio do pai, da família, dos profissionais de saúde, você tem o nó que vai simbolizar esse apoio, que é importante a gente proporcionar para essa dupla, para essa díade, binômio, como vocês quiserem falar, né? Que é a amamentação precisa das duas partes, da mãe e do bebê, e a gente, enquanto profissional de saúde, no apoio a essa ação, né? Essa amamentação. E aí, de praxe, né, a gente retoma todos os benefícios, tanto a mãe para o bebê, e ampliando para a questão da sociedade e do planeta, né? Benefícios nutricionais para o bebê, melhor valor biológico, biodisponibilidade. Na ação da sucção, a gente tem o estímulo para o desenvolvimento orofacial, estímulo para o crescimento do terço inferior e médio da face, proporcionando respiração nasal, contato de olho, né? Em relação ao desenvolvimento cognitivo e de fala, isso vai ser super importante ser
desenvolvido pelo leite materno e pela amamentação, e sem esquecer de um fator super importante que é o vínculo mãe-bebê, né? E para a mãe, quais são os benefícios? Menos hemorragia pós-parto, menos casos de câncer de mama e ovário, diabetes, infarto. Para a sociedade, você tendo um desenvolvimento em melhores condições desde o início da vida, você tem condições de aprendizagem, de desenvolvimento humano mesmo, de saúde. E para o planeta, pensando na sustentabilidade, menos consumo de leite de vaca, né, a produção, né, você acaba estimulando o maior desmatamento, uso de agrotóxicos para poder alimentar o gado, né, que vai refletir nessa questão do aquecimento global, né? E agora a gente tem que também pensar o contexto que a gente vive do Covid, né? E pensando ampliadamente também na questão da cultura do desmame, né? Por que que a gente precisa fazer o treinamento, o apoio, as ações que favoreçam o aleitamento materno, né? Então a gente tem taxas de aleitamento muito baixas, né? Até que no Brasil, comparado aos dados mundiais, você tem um pouquinho de uma porcentagem um pouquinho maior em relação, né? 45% mama materno exclusivo até os 6 meses de idade, enquanto que no mundo isso vai para 41%, né? O aleitamento continuado, que é o aleitamento após os 6 meses de idade iniciais, que acompanha toda a transição alimentar da primeira infância, apenas 53%, né? Então, você tem uma maior parte, né, 55% já não vive o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que seria aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e continuado por 2 anos ou mais, né? Então, a gente tem pouca amamentação. Eu coloquei como tema a amamentação porque, assim, não é aleitamento materno, você acaba remetendo muito ao conceito do leite materno, né? Então, o bebê precisa receber leite materno, ok. Mas como? Você amamentar, você só consegue fazer essa ação direto no seio materno da mãe, né? Então, o bebê é amamentado quando ele vai ao seio. Aleitar, ele pode receber esse leite materno retirado da mama com outros utensílios. Cíntia. Parece claro, né, Cíntia? Mas eu acho que você falar isso dá para entender melhor, né? Essa diferença. Acho que muitos de nós aí não tínhamos essa clareza, né, da diferença do que é o aleitamento e o que é a amamentação, e acabávamos empregando o mesmo termo para as duas situações, para a mesma situação, os dois termos para a mesma situação, né? Então, bem interessante. Desculpa te interromper. Exatamente. Pode seguir, pode Quem seguir. amamenta é só a mãe de seu próprio, de seu próprio bebê. Eu, quando estou trabalhando com os bebês lá na unidade de neonatal, eu não estou amamentando, né? Eu posso estar trabalhando aleitamento materno com as orientações, com essas mães da unidade, né? Mas amamentar mesmo é a mãe com o seu próprio bebê, né? Tem aqui mais alguém Cíntia, eu que gostaria de interfere? fazer uma pergunta. Sheila, eu sou assistente social. Que pra gente que é da área de humanas fica um pouquinho distante, eu queria entender como que a amamentação ela diminui, né, os dados de adoecimento da mãe, né, casos de câncer, essas questões. Como que funciona isso? Porque para mim não está muito, eu não consigo identificar. Eu queria entender. Pela própria fisiologia, né, Sheila? A gente tem a questão que eu vou comentar logo adiante sobre a lactogênese, toda a questão fisiológica, né, voltada para a gestação e para a lactação mesmo, né? Porque a gente não pode esquecer de um fato que a gente é mamífero, né? Nós somos a espécie humana, mamíferos que alimentam o seu bebê com o leite materno, né? Isso tem um período específico, né? É importante que toda essa fisiologia seja respeitada, né? Então, assim, o leite de vaca surgiu com forte campanha
o interesse social, industrial, enfim, que eu acho que assim tem minimamente 40 anos que a gente tenta fazer o resgate dessa importância da amamentação, do leite materno, e toda uma reflexão social, cultural, né, de saúde ampliado que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de apoio à amamentação. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? E Sim, assim, obrigada. mesmo a questão para o bebê, né? Que leite que ele vai receber, né? O leite, o colostro nos primeiros dias, esse colostro vai se transformando conforme vão passando os dias, ou vai para o leite de transição, até chegar no leite maduro, né? Então, assim, não importa qual fase, né? O que importa é que, assim, esse bebê vai se beneficiar dos anticorpos de sua mãe, de toda a composição específica para a espécie humana, de biodisponibilidade, de absorção, de digestão em relação a volume e composição do leite materno. Tá? E aí eu coloco aqui uma questão, né? Nossa, então como é que a gente ensina a amamentação, né? Que me deu um desafio, né? Ó, Cíntia, você tem 30, 40 minutos para dar uma aula sobre o que todo residente deve saber sobre a amamentação. Vamos pensar então, né, em como é que a gente começa a ensinar isso, né? E aí eu quis trazer um pouco do que a gente aprende desde o convívio familiar, desde a gente entender, pensar o que é o bebê, o que é a criança, né? Como que a gente brinca, como que a gente se desenvolve, né? E na escola, qual que é esse conteúdo que a gente vai abordar, né? Então, eu convivo com amigas, tias, né? Pessoas do meu dia a dia que eu vejo amamentar, que eu vejo enfrentar as dificuldades. Como é que eu aprendo sobre a amamentação, né? Então, retomando um pouco cartazes de anos anteriores sobre da campanha de amamentação, né? Você tem exatamente esse trabalho que assim é meio até frívolo, né? A gente só vê isso, né? Todo ano é a mesma coisa, né? O apoio do pai, o apoio dos avós, né? Da sogra, de uma amiga mais velha. Em que contexto eu tenho as mães amamentando? É a mulher que trabalha, que tem outros filhos. Como é que eu faço quando eu volto a trabalhar? Né? Eu vou ter que dar mamadeira, né? Será que como é que eu faço para continuar a amamentação se eu vou ter que sair, se eu trabalho fora, né? Então toda essa organização social a gente precisa rever, estimular a discussão, né? Ir em busca dos direitos, né, dos deveres das empresas, como é que eles vão apoiar que a mãe que amamenta, que a mãe que trabalha, continue amamentando quando ocorrer o retorno ao seu trabalho. E aqui eu dando um Google aqui, nossa, você vai ver os brinquedos, né? É de baixo, né? E são caras essas bonecas, né? Ó, 300 pau. Já vem junto chupeta, mamadeira, né? Como é que a criança aprende a brincar? Né? Qual que é a alimentação do bebê? Né? Como é que a criança brinca de comidinha? Brincar de comidinha até que tudo bem, né? Panelinha, colher, tigela. Agora, um bebê mais novinho, que a gente tem até bonecas que imitam recém-nascidos, né? Ele mama o quê? Como é que ele se alimenta, né? Quando você vai fazer, minha amiga engravidou, vamos fazer um chá. Qual é o símbolo que vai acompanhar a vida desse bebê? Você vê aqui a mamadeira, né? Chupeta. Tem que ser assim, né? E qual que é a orientação que... então me vejo grávida, vou no ginecologista, vou procurar um obstetra. O que eu preciso fazer para me preparar para a chegada do bebê, né? É abordado a questão da amamentação, o que eu preciso comprar, que apetrecho eu vou precisar utilizar, né? Eu acho que isso é uma reflexão importante a gente perceber, porque eu mesmo, no meu caso, quando eu fui ver, eu já trabalhava com amamentação, mas fui pensar na amamentação depois do bebê, né?
estando ali, né, ao vivo. Geralmente a gente fica preocupada, mas é com o parto, né? As mães, principalmente as mães de primeira viagem, né? Então a questão é, será que eu preciso de um sutiã maior? Como é que vai ser o desenvolvimento da minha mama? Eu preciso de algum apetrecho, né? Uma concha, absorvente de seio, como que é isso, né? Esse tipo de orientação a gente dá o devido valor para a chegada desse bebê. Então você vê, eu estou tentando trazer uma reflexão desde quando a gente ainda nem está pensando em ser mãe, ser pai, constituir família, quando você convive com seus familiares, quando você vai para a escola, né? Você vai estudar o corpo humano, ver aparelho reprodutor. Perguntei para minhas filhas, né? Vocês tiveram em ciências, biologia, o que vocês aprenderam, né? Fala da parte urinária, né? Da reprodução, mas e da amamentação, né? Do desenvolvimento do tecido glandular. Eu acho que não necessariamente a gente tem esse encontro de informação, né? Aqui eu pus, gente, mas para refletir, parar para pensar, né? Como é que é isso que a gente vive tão corriqueiramente na sociedade, né? E renda, né? Olha que lindo esse sutiã. Mas será que em contato com a pele do bebê não vai dar alguma alergia, né? Esse sutiã maior aqui que eu pus, ele tem que ser de um tamanho adequado para dar o suporte à mama, né? Mas ao mesmo tempo ele tem que facilitar a esterilização da mama para que o bebê possa fazer a pega adequado na areola. Né? Será que eu preciso de concha mesmo? Para quê, né? E aí eu quis pôr assim, né? Essa questão também de como a gente se torna mãe, né? O que enquanto mulheres, né? Como é que eu vou me ver, me preparar, me planejar? Eu quero esse amamentar? Eu posso? Como é que eu vou fazer, né? E esse encontro com o outro que vai me fazer um processo de transformação de papéis, né? De mãe enquanto nutriz, né? O pessoal gosta dessa palavra, né? Vou nutrir. E aqui foi um lembrete, né? Ai, como é que é a lactose... vamos explicar para as mães, será que durante o pré-natal não é importante ela conhecer toda essa transformação no corpo dela, desde do segundo trimestre, quando começa a já ter um pouco as mamas já crescem, né? Já começa a ter um pouco de colostro, né? Como é que vai ser esse processo durante a gestação? E quando nasce, como que é? Já põe o bebê para mamar, o peito já jorra leite ou não jorra? Como que é isso, né? A importância, né, de entender essa segunda fase, né, a lactogênese 2, né, que coincide com a puxadura, né, a descida do leite, né, em torno de 2, né, 3 dias. E você tem aqui uma transição, né? Então, enquanto na gestação você tinha o controle endócrino, né, de todos os seus hormônios para produzir o leite materno, para preparar as glândulas, né? Então, aqui eu tentei pegar um desenho que ajudasse a entender, né? Você tem aqui o desenvolvimento de tanto dos alvéolos, ductos, né? Uma hipertrofia, né? Então, você aumenta. E aí, no que você tem o parto e a descida do leite, você começa a ter a produção, né, a secreção glandular do leite materno, né? Então, o que está mais rosinha aqui, a gente vê aqui as glândulas, os alvéolos, né? Os cachinhos, né? E cada cachinho vai confluir nos ductos, né? E os ductos vão finalizar aqui na saída da ponta do mamilo, né? Então, a gente tem aqui mamilo, a areola, a região mais amarronzada, mais rósea, e internamente coincide, a areola coincide com a parte que afunilam os ductos, né? Essa parte é bem importante a gente ter em mente na hora de orientar massagem, ordenha, a pega adequada. E tudo isso a gente vai ter
Eu acho que vale a pena explicar esse processo de lactação, de produção e ejeção do leite materno, né? Quando que vai acontecer essa descida do leite materno, né? Colostro, qual vai ser a pega e o posicionamento adequado, né? E também a massagem e ordenha dessa mama, porque às vezes no momento da pojadura esse inchaço é muito intenso e fica muito dolorido, né? E se somar isso com um banho muito quente, um sutiã muito apertado, vai ajudar a ficar mais edemaciado e mais sensível, né? Muitas vezes o bebê não consegue fazer a pega adequada pela mama estar muito cheia, muito túrgida, né? E aqui nasceu o bebê, o que a gente vai trabalhar bastante aqui é esse processo de prolactina e ocitocina, né? Então, a prolactina vai atuar na estimulação da secreção, né, da produção do leite materno. Então, é importante a gente explicar para as mães, né, essa sucção no período noturno é muito importante, porque é onde seus hormônios vão estar mais atuantes nessa produção do leite materno, né? Então, tranquilizá-las que, assim, o bebê não está trocando o dia pela noite, né? Repetindo o ciclo dele de sono e vigília, que é apropriado para um bebê de termo, né? Um bebê saudável, que ele repete, ele mais dorme do que fica acordado, né? E à noite vai ser importante ele sugar, certo? E aí, a prolactina atua na produção do leite materno e a gente vai ter a ação da ocitocina, que vai ajudar na ejeção desse leite materno, né? Mas nos dois processos, o que a gente vai precisar? Do bebê sugando, né? E a grande, assim, o diferencial da gente entender sobre a ejeção, porque muitas vezes a gente vê a mãe com a mama muito túrgida, presença de leite, só que o leite não sai. Qual que é o processo que está sofrendo interferência? O processo de ejeção, né? O reflexo da ocitocina, né? Então, ela precisa estar mais relaxada para que e o bebê sugando para que ele possa ter essa saída do leite materno. Okay? Aqui eu tenho um vídeo que vai mostrar um pouquinho reflexo de... Desculpa, tá um pouco alto, né? Deixa eu ver se eu abaixo isso. Ilustrando um pouquinho a importância da gente pôr o bebê no contato pele a pele. Reflexo de procura. Ele abre bem a boca. Quando ele consegue abocanhar, ele inicia a sucção, né? Então, vou voltar um pouquinho. E olha que movimento bonito que ele faz. No que ele consegue fazer a apreensão do mamilo, ele traz a linha para a linha média, a mãozinha, né? Voltei o mesmo, peraí. E quando faz cesárea, como que é? Aqui não foi exatamente na primeira hora, né? Ele está de roupa, né? Mas mesmo assim, a mãe tá dando uma ajudinha com o braço, mas tudo bem, gente. Abre bem a boca bocanha toda arelda, embaixo e em cima. Bochechas redondas, lábios revertidos. Prematuro, será que consegue mamar no peito, gente? Vamos ver? Aqui eu consegui fazer as imagens com as mães nossas lá da maternidade.
Na verdade, eles já estavam mamando há algum tempinho, né? Então, eu consegui pegar uma parte. Faz uma pausinha, mesma coisa, ó. A bocanha areola embaixo, em cima. Bochecha redonda. Que até que o lábio não tá tão invertido, né? Dependendo do tamanho da areola, o bebê não consegue abocanhar tudo, mas ele abocanhando boa parte, ele vai conseguir fazer pressão nos ductos, né? E o mamilo vai ultrapassar a borda gengival. A ponta do mamilo tem que tocar o palato do bebê. E aí a gengivinha vai fazer a pressão na areola, que é uma pele mais resistente ao atrito. Conseguiram ver? E aqui eu estou trazendo aqui o que é mais comum a gente ver em relação às dificuldades do manejo da amamentação, né? Então, dor mamilar, né? Escoriações, fissura mamilar, engurgitamento, ou a própria queixa, né, do pouco leite. Será que existe pouco leite, leite fraco, né? Queixas em relação à anatomia materna, mamilos invertidos, mamilos planos, ou que o bebê não tem dificuldade na pega, né? Enfim. E também eu não queria esquecer de mencionar aqui a questão da escolha da mãe, do querer, né? Do preparo que ela tem em relação às informações, o que está acontecendo com ela. Muitas vezes ela tem alguma questão em relação às mamas, ao peito, alguma vivência dela que pode estar interferindo, tá? Então é importante a gente não esquecer desse aspecto, né? Essas são imagens do curso de manejo de amamentação que a gente dava, né, na maternidade. A gente vai tentar retomar esses cursos, né? E aqui está ilustrando aqui uma mama engurgitada, né? Então você vê a mama totalmente, né? Parece até que está encapsulado, né? Como é que a gente maneja isso? Como é que resolve essa questão? Alguém tem alguma ideia? Posso pedir a participação do pessoal, Enoque? Eu preciso abrir os microfones? Como é que tá isso? O que foi, Cintia? Eu não entendi a sua pergunta. Eu posso pedir a participação do pessoal que está assistindo a aula para a gente pensar um pouquinho? Com certeza. E o que pode ser? Eles abrem automático o Isso, microfone? tá liberado aqui, eu deixo liberado para quem quiser falar, ele pode ele mesmo se, né, tirar do mudo. Ah, beleza, então, ótimo. Então, no caso da mama engurgitada, o que a gente pode fazer por essa mama? Você quer convocar alguém nominalmente ou vai nos voluntários? Senão eu posso chamar alguém por você aqui. Se tiver algum dos seus residentes da multi que você queira chamar. Então, vamos ver a resposta voluntária. Aqui, ó. A Agnes está respondendo. Massagem e ordenha. Tudo bem, Agnes? A Agnes já está enfermeira e o da multi já está na atuação, né, com as mães do posto 1, do alojamento conjunto, exatamente, né? Precisa desbloquear um pouco, né? Porque o bebê provavelmente está tentando fazer a pega e não está conseguindo, né? E às vezes o que acontece? A gente sabe que essa mama está cheia e precisa massagear e ordenhar para desbloquear e começar a ter uma injeção. Porque enquanto está muito cheio, a mãe sente muita dor e ela não consegue pôr o bebê para mamar, né? Joia! Vamos para o próximo. Fissura mamelar. O que será que acontece aqui, ó? Opa! Ô, E no Cintia, caso de fissura, como é que a gente maneja? Oi? ó, a Lígia, nossa R2,
Está perguntando aqui em relação às compressas. Pode fazer compressa nesses casos da tua pergunta do slide anterior? Ou não pode? Compressa fria, compressa quente? O que a gente faz aí? O que você acha, Lígia? Lígia, É a o Lígia. que você colocaria aqui nesse caso? Ela está digitando, eu não estou vendo. Ela está dizendo que ela faria compressa fria. Isso, pode ajudar. A gente tem que tomar cuidado um pouco, né? Cada caso é um caso, né? Muitas vezes, quando a mama está muito inchada, muito sensível, realmente, se você colocar um estímulo mais frio, vai ajudar na vasoconstrição e vai aliviar um pouco a dor dessa mama. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nossas mães são fogo. Ela vê a vizinha fazendo, quer fazer para ela também, entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado, orientar bem, explicar que também, se ela fizer muito estímulo frio, pode fazer essa vasoconstrição de uma forma que não vai ajudar a saída do leite. Ela vai aliviar no processo doloroso, né? Vai diminuir um pouco a dor e a sensibilidade, né? Mas o que vai solucionar realmente nesse caso é a massagem ordenha, é a ejeção desse leite. Porque quanto mais ele fica parado na mama, mais concentrado ele fica. Então, né? Como que é essa... Dependendo do tamanho da mão, você precisa suspender um pouco a mama e apertar contra o tórax. A gente fala assim, você sabe massagear, tirar o leite? Não, então me mostra. E às vezes elas fazem o quê? Elas começam a puxar o bico para fora. Não, você vai precisar firmar a sua mama para que na hora de fazer a pressão, a mama não, as glândulas não dancem, que dependendo do tamanho da mama, você tem um deslocamento do tecido e você não consegue apertar de modo que saia o leite, entendeu? E compressa algum quente nunca, né, comentário? Cíntia? Nunca. Nunca, porque você vai edemaciar a questão do calor, vai deixar a mama inchada e sensível, e o calor, assim, também tira toda a proteção da pele, então a areola vai ficar mais desprotegida, mais ainda, né, se tiver no caso da coisa, da fissura ou de uma escoriação. Essa foto, na verdade, não está me mostrando fissura, mas no slide mostra fissura. Talvez essa linha aqui, ó, né? O que a gente está vendo aqui na ponta do mamilo é realmente uma escoriação, tá? Então, o bebê, que aconteceu? Na situação anterior, ele consegue só pegar a pontinha, porque aqui a areola está muito dura. No que ele pega só a pontinha, ele rala a gengiva aqui, faz a pressão só na ponta do mamilo e não consegue fazer a retirada do leite, certo? Então, aqui também está mostrando uma escoriação mais embaixo aqui. Às vezes o mamilo é plano, o que acontece? O bebê suga qualquer coisa que aparecer na frente, né? Aí ele pega errado, pega só aqui, ó. Ele suga, não sai aqui, porque a ponta do chuveirinho vai estar onde? Aqui, ó. Os orifícios, a saída dos ductos está mais aqui centralizado. Então, precisa observar direitinho como é que ele está sugando, certo? E pode acontecer também, machucou o mamilo, você abre, né, entradas para processos infecciosos mesmo, né? Aqui tem cândida, daí isso reverte em dor. Essa parte, acredito que vocês vão saber tratar melhor do que eu, né? Geralmente, trata mamilo e boca do nenê com os antifúngicos, né? A complicação dessa situação, né, do encurtamento, com escoriação, né, com a entrada de algum micro-organismo, você pode progredir para a complicação disso, né, que é a mastite. Então, você vê processos, né, de hiperemia, de bloqueio mesmo, que se não tratar, eu dei uma colada ali no tratamento de antibiótico terapia para você. Pode progredir para isso, né? Então, você vê, começa realmente na questão mais usual, que é pega e posicionamento do bebê, né? Aí, o que faz no caso de mastite?
tem aqui a parte... Acho que aí pode perguntar para algum residente, viu, Cíntia? Algum residente da GO, vamos lá. Né? Então... Ó, vamos ver quem está aí. Tem alguém falando? Eu perdi aí. Não, ninguém se manifestou aqui, viu? Os residentes. Como é que nós vamos tratar a mastite? Tiago, quer falar, Tiago? O Nicole, pode abre o microfone e fala, Nicole. Você tem a desenvoltura para falar. Oiê! Diga aí, doutora Colber. Para mastite, eu acho que a orientação da paciente é não suspender a amamentação, a não ser que esteja saindo pus pelo CAP, mas manter a amamentação. Então, é importante que se faça esse esvaziamento da mama, antibiótico, né, se necessário, antibiótico ou anti-inflamatório, agora que ela é puérpera, ela pode. A suspensão da mama, então, um sutiã adequado, e se tiver fissura associada ao próprio leite do peito, né? Não tem mais indicação agora da lanolina. E eu acho que que eu me lembro agora é isso. Isso mesmo. A questão quando a gente está com os casos ainda no início, talvez antes, né, de infectar com outras coisas, a gente orienta realmente leite materno, antes e depois, né? Então, por isso que é importante o aprendizado tanto da equipe como das mães de fazer a massagem ordenha e tratar preventivamente antes de amamentar, passando leite materno, e ao final da amamentação também passando leite materno em todo o mamilo e areola. Eu brinco, né? Abana para secar, não sopra para não contaminar e guardar a mama seca, né? Com o sutiã adequado. Perfeito. É bem por aí. Então, Cândida. E aí, uma questão que eu não tinha me dado conta. Eu vou perguntar para vocês. O que vocês acharam dessas imagens que a gente viu? Acho que eu até comentei um pouco, né? O que elas têm em comum? O que a anatomia dessas mamas tem em comum? Por que deu problema aqui, gente? Algum palpite? Que eu olho essas imagens todo ano quando vou dar aula de amamentação. E esse ano ele falou, nossa, não tinha reparado. Olha só como essas mamas são. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Alguém da MUT? Vamos intercalar uma vez alguém da médica e alguém da MUT? Viu, Cíntia, o pessoal tem vergonha de falar, eles vão escrevendo aqui no chat. Ó. Então, a Nicole de novo falou que o mamilo é mais plano, a Agnes também está sugerindo que seja isso, que o mamilo é semiplano. Exatamente, né? Ajuda a ter a mama, o mamilo mais protruso? Ajuda, né? Com certeza. Mas não é um mamilo que o bebê vai mamar, né? Ele vai mamar a areola junto. Só que a areola tem que estar mamável, né? A gente tinha aula com o doutor Agenor, ele falava assim, essa mama não é mamável, ela precisa ser trabalhada, porque senão não vai conseguir, né? Exatamente, mamilo mais curto, a areola mais larga, mas assim, nesse caso a areola não é tão larga assim, né? A gente, muito provavelmente ele pegou só a pontinha mesmo, certo? Ok. Ah, mas aí a amamentação, eu não falei que precisa da mãe e do bebê, né? Um laço é a mãe, outro laço é o bebê. E a parte que compete ao bebê. Pode acontecer do neném ter a linguinha presa, né? Temos o freno do lingual, muito prendendo a ponta da língua até o rebordo do gengival, né? Então, isso impede com que ele faça o canolamento, né? E os movimentos que ele consiga extrair o leite materno. Mas é só nesse caso? Não, às vezes o bebê tem a língua solta e pode também estar fazendo um movimento mais curtinho.
com pouca amplitude de abertura de mandíbula, né, fazendo uma pega mais... Pois bem, eu queria mostrar um GIF que eu perdi. Eu vou tentar adiantar aqui, que é um vídeo que eu achei em algum site, mas eu queria mostrar um pouco como é que seria o movimento por dentro, né? Fazer um raio-x aí, ó. Aí ele tem essa parte toda, né, bonita. Vou tentar adiantar. Ok. Foi? Reflexo de procura. Então, o bebê tem que estar um pouquinho mais alerta, né? Bebê sonolento não vai conseguir ter esse reflexo de procura. E aqui ele está ilustrando a que posição que vai tocar a ponta do mamilo. Então, o mamilo realmente, mamilo e areola, né? Ele estando flexível e o bebê tendo uma boa sucção, ele vai conseguir extrair o leite. Esse desenho não está muito bom, porque, na verdade, quando a gente vê a cavidade oral do bebê, a língua, ela se acopla aqui ao céu da boca. Se vocês tentarem abrir os lábios, você vai ver a língua grudada no céu da boca, tá? Mas foi o que eu achei de material que pudesse ser mais didático para mostrar um pouco que assim, a pega não é no mamilo, é na areola, né? E aí você vai ver movimento amplo de abertura e fechamento de mandíbula, e muitas vezes você vê contração temporal também, né? Da musculatura que apoia o movimento da mandíbula, certo? E para isso, aqui a areola tem que estar flexível. E também o que poderia estar melhor nessa imagem, né? Se eu pudesse encomendar um material didático. A língua do neném um pouquinho mais protruída, né? Fazendo canulamento aqui, ó. Então, muitas vezes você até visualiza a pontinha da língua aqui sobre o rebordo gengival e os lábios um pouco mais relaxados para poder fazer o movimento de sucção, tá? Mais vídeos. Como é que a mãe tem que segurar a mama? O pessoal gosta de fazer uma tesourinha. Tem problema fazer a tesoura? É que quando eu faço o C, né? Essa posição da mama, eu consigo elevar a mama e já fazer uma... Se o meu mamilo, né? Eu fiz esse modelinho aqui de mama. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. For mais curtinho, eu consigo tentar fazer com que ele fique um pouco mais bicudo, né? Mas aí eu não posso pôr o dedo em cima da areola, eu tenho que segurar um pouquinho mais longe, tá? Então, a gente vê lábio inferior revertido, bochecha redondinha. O que podia estar melhor? Queixinho mais encostado aqui. Então, as mães têm a aflição do nariz tampando, por isso que elas põem esse dedo aqui para tirar o dedo do nariz, a mama de perto do nariz. A gente só reforça que, assim, cuidado para não tirar do nariz e da boca, que acaba você extraindo um pouco a mama de dentro da boca do bebê. Essas imagens têm autorização das mães, tá? Aqui eu pus essa foto por causa da mãozinha. Bebezinho prematuro. Como que a gente faz? Lá na unidade neonatal. Então, aqui a gente está na unidade, o bebê está na posição cavaleiro ou cavalinho, né? Então ele fica mais sentadinho, né? A gente gosta de pôr nessa posição os bebês mais sonolentos. Ele está com a sonda naso. E aqui eu estou fazendo translactação, né? Então, provavelmente, estou querendo também trabalhar a coordenação de sucção, deglutição e respiração, e controlando o fluxo de leite na boca do nenê. Muitas vezes a gente tem um desafio que assim, a
Às vezes a mãe não conseguiu manter a lactação e a gente precisa estimular, né, essa volta à produção usando a técnica de translactação, né? E pode ser que seja a fórmula láctea que eu estou ajudando aqui, tá? E eu indico, né? Eu ensino as mães, né? Ó, tem um reflexo da mãozinha, né? Aperta a palma da mão que o neném mexe a boquinha, então ele consegue manter mais o ritmo de sucção. E assim, muito das informações que eu dei uma estudada foi no seminário que a gente fez antes do começo do almoço dourado, né? Justamente fazendo a gente pensar, né, o que qual que é o reflexo do consumo das fórmulas, né? Então, tanto o leite materno como o leite artificial, né, leite de vaca, eles podem ser fontes de exposição química para o bebê. Então, mesmo na dieta das mães, né, na nossa dieta, a gente consumindo produtos, né, de origem animal, alimentos não orgânicos, né, o que a gente está ingerindo, na verdade, né? Muitos agrotóxicos, né? Então, a gente, isso acaba pesando também para o clima, né? E para o planeta, né? Então, a gente precisa parar para pensar e estudar mesmo, né? Quais são as repercussões no leite materno, né? Então, como é que a dieta dessa mãe vai interferir na saúde do bebê, né? Pensando mais na questão da saúde do planeta, essa nutricionista, depois eu vi, ela se chama Raquel Francischi, ela já apareceu na televisão, nos programas da Globo, falando de nutrição em geral, e ela trouxe nessa aula do seminário essa referência do relatório Comendo o Planeta, né? O quanto que impacta na escassez de água, né? Qual é o gasto em termos de ração, de consumo de água, de desmatamento, efeito estufa, do consumo de derivados de carne, de laticínios, né? Em termos de poluição do planeta, né? Gases, emissão de gases agrotóxicos, né? Em relação aos oceanos, né? Mudança do pH dos oceanos, em relação aos nutrientes da monocultura, né? Você acaba explorando o solo de uma forma que ele fica empobrecido, né? E em relação aos riscos à saúde pública, né? As zoonoses, as contaminações e ao problema da resistência aos antibióticos, né? Então, a gente consome carne de vaca, aquele gado foi tratado com antibióticos e a gente está ingerindo esses antibióticos indiretamente, né? Aqui uma foto, né, do desmatamento, né? O quanto a expansão da agropecuária acaba estimulando muito mais desmatamento, grilagem de terras e uso extensivo. Enfim, e aqui só um resuminho, assim, o quanto a gente mudar as nossas escolhas pode impactar na emissão, né, de carbono, por exemplo, né? Então, a produção média de gases de efeito estufa por quilo por dia, né? Então, de 7,9, quando eu consumo até 100 gramas de carne. Quando eu diminuo para 50 gramas, essa emissão de gases diminui, né? E assim, quando você adota uma dieta com peixe sem a carne de vaca, você diminui para 3,91. Quer dizer, você consegue, escolhendo não comer a carne, uma diminuição nesse efeito de emissões de gases, né? E aí o que eu tentei resumir, né, eu utilizei os manuais de atenção básica, de aleitamento, né, a IBFAM, do agosto dourado, né, dos antibióticos, eu trouxe aqui, consultei a Febrasgo de vocês. É isso.
Cíntia? Foi ótimo, Cíntia. Pode falar, Luizão. Daí, durante a aula aqui surgiu umas perguntas, eu queria te repassar. E também queria fazer uma pergunta minha. Mas antes eu vou te fazer a pergunta aqui da Lígia. Ela perguntou se o diagnóstico de candidíase é feito apenas com uma lesão mais esbranquiçada ou tem alguma outra característica, alguma queixa específica da paciente sobre isso? Eu acredito que dor associada à aparência, né? E investigar também candidíase na cavidade oral do bebê. Né? Então, dor também é um sintoma. Hiperemia na mama, né? Ela queixa de prurido também, né? Irritação, sintoma, como se fosse uma escoriação, né? Como se ela tivesse com uma sensação de esfolamento no mamilo, né? Tudo isso pode ser característica, né? De candidíase na mama. Uhum. Ô, Cíntia, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Antigamente a gente ouvia muito falar de preparo da mama para amamentação durante o pré-natal, né? Então, recomendava usar buchinha, recomendava fazer massagem no mamilo, para, né, mamilo que é plano ou invertido para o mamilo sair para fora durante o pré-natal, tomar banho de sol, usar aquela lâmpada do abajur, tem, né, várias coisas que a gente ouvia falar de tratamentos, né, ou medidas, né, para preparar a mama para amamentação durante o pré-natal. O que a gente, disso tudo que ainda tem espaço para ser feito, né? A gente sabe que tem muita coisa aí que caiu por terra e que muito mais do que ajudar prejudica, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, porque eu acho que isso, né, na prática do obstetra é bem relevante. Eu faço cursos de lei também desde que eu me formei, né? Em 94, 93, eu já fiz vários. E o que acontece? Realmente teve uma cultura de fortalecer a resistência da pele, do mamilo e da areola, né? Mas assim, quando que você vai fazer isso, né? Antes do bebê nascer? Não sei, depende, né? Eu acho que depende da pele, depende. Mas assim, também qual é a efetividade disso, né? Eu acho que a gente não vê, né? Talvez o sol fortalecer um pouco a resistência, né? Mas não necessariamente vai garantir. O principal, na minha opinião, é você entender como que ocorre a amamentação. Reflexo de procura, a pega, posicionamento, todo o processo de produção de leite materno, né? E ciclo, sono e vigília do bebê, porque às vezes a mãe entende que ela não está com muito leite ou que não está sendo, o leite está fraco, porque é uma cultura de entender, né, de avaliar a falha o leite não está sustentando, mas não, aquele bebê naquela primeira semana vai fazer um curto de sono e vigília mais curto, né, e vai repetir mais vezes essa alimentação, né? Ele não vai dormir a noite toda, vai demorar alguns meses, né? Então, eu acho que esse entendimento de como que é, né, digamos assim, o normal, né, como que é a fisiologia, tanto da mulher como do bebê, para você poder avaliar mesmo o que é isso, né? Porque ela está entendendo que não está sustentando, por exemplo, né? A gente ouve as mães falarem isso, né? Então, em termos de preparo, eu acredito que é informação, viu, Luiz? Informação e entender que, assim, quando eu for amamentar, a minha mama vai aumentar muito, né? Eu dou exemplo meu sutiã era 42, 44, quando nasceram as minhas filhas, passou para 50, né? Então não é 1, 2 números, você não sabe, né? Essa mudança vai depender muito de cada pessoa, é muito individual. Agora o que você tem que entender, né, que eu acho bacana, a tua roupa vai mudar. Às vezes as mulheres, né, eu falo um pouco da minha experiência, quando os bebês nascerem, né, eu tive gêmeos, eu falo no plural, vou poder voltar a usar calça jeans, vou poder usar minhas roupas. Não vai, não vai demorar um tempo. Nasce o bebê, você continua usando roupa de grávida e isso tá tudo bem, né? Acho que entender um pouco o que a gente vai fantasiando, vai imaginando que né? Porque é isso, as mulheres estão tendo seus filhos muito isoladamente, o núcleo está muito pequeno, né? Mora, né? Se é uma família bem constituída, tá ela, o marido,
com o seu primeiro filho, longe de outros familiares, de conviver com, de entender o que são essas dificuldades, né? Então, todas as opções que você me falou, né, de bucha, tinha até no manual do Ministério uma seringa invertida para você exteriorizar o mamilo invertido. Não. Né? Primeiro que é super difícil fazer essa seringa e não garante, né? Acho que assim, você tem que trabalhar a massagem ordenha, amolecer bem a areola e o bebê consegue everter, né? Então, eu já tive casos que eu acompanhei, né? E até pelo ponto de vista obstétrico da coisa toda, né, tem a questão do estímulo do mamilo, da produção de ocitocina, do risco de desencadear trabalho de parto prematuro, né? Então, isso é uma coisa que, né, realmente todos esses estímulos mamilares durante o pré-natal já não estão mais recomendados, né? E acho que isso que você falou é fundamental, né? Eu faço bastante pré-natal, né? E eu vejo que a paciente ela não se prepara muito, né, para a amamentação, ela se prepara para o parto, né? Tá muito na moda essa coisa toda do parto, parto humanizado, parto disso, parto daquilo. Se fala muito de parto, mas se fala quase nada de amamentação, né? E a paciente ela acha que é muito simples, que ela vai lá, põe o bebê para mamar e tá tudo certo, né? E na maioria das vezes é para ser assim mesmo, né? Mas quando ela encontra a primeira dificuldade, ela não consegue, ela já não tem suporte, as pessoas já falam para ela, imagina, isso é bobagem, dá logo aí uma mamadeira que o bebê dorme a noite inteira e tá tudo certo, né? Então, isso é bastante complicado. Uma coisa que, né, eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender é aquela coisa da crise transitória da amamentação, né? Daquelas fases que o bebê cresce e não consegue acompanhar a produção de leite. Isso é uma coisa que eu vejo muito no consultório, né, no dia a dia, e as pacientes elas têm dificuldade de entender. Eu não sei se todos os residentes sabem do que se trata. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é essa crise e como manejar isso daí. Eu digo assim que você ter um filho é você estar preparado para o inesperado o tempo todo, né? Ao que não é previsível, né? Você aprende o jogo de cintura enorme. Então, realmente, as primeiras 2 semanas são bem críticas. Não é à toa que você tem muito desmame nessa fase inicial, né? Porque você está com o início da lactação e a sucção do bebê também está se aprimorando, e a junção dos dois realmente você precisa de apoiar tanto a mulher como enxergar as questões do bebê, né? E aí, assim, passa os primeiros 15 dias, opa, agora eu já sei. Dali a pouco começa a fase de cólica, né? Dali a pouco, será que está acontecendo o quê? Ai, é uma alimentação da mãe? Ai, não posso tomar café, não posso tomar Coca-Cola, chocolate, né? Ela começa a refletir sobre hábitos dela que vão interferir vão se refletir, né? A dieta dela, o que ela consome vai refletir no leite materno e na rotina do bebê, né? E tem os picos de crescimento neonatal, né? Então, realmente, ele vai ter essa maior demanda quando ele estiver crescendo mais, né? Então, não necessariamente você vai ter, né? Eu passei pela primeira dificuldade dos 15 dias e agora já sei amamentar, né? Não, esse processo de crescimento e desenvolvimento vai demandar sempre uma questão nova, né? De uma adaptação, né? Isso também vai acabar refletindo acho que é uma reflexão a gente fazer, né? Acho que a sociedade agora já está com uma reflexão sobre o papel do pai, né? O papel da mãe em relação à amamentação, né? Que assim é escolha, é empoderamento. O que é isso da mulher amamentar? É dever dela? É um direito que ela tem, né? O quanto que a gente precisa ajudar também, porque muitas vezes ela se vê sem dormir, não conseguindo se enxergar como uma mulher legal, né? Insegura quanto ao cuidado do bebê, aos diversos, eu vou voltar a trabalhar, como é que eu vou fazer, né? E tudo mais, assim, que você vai precisar ampliar essa discussão, né? Como que na rotina dela ela pode se sentir fortalecida, né? Dividir as tarefas do dia a dia, né? Contar com esse apoio, né?
do trabalho, enfim, infraestrutura que às vezes você precisa, se você nem que não seja para não levar para casa o leite ordenhado, mas aliviar as mamas, né? Então, se ela trabalhar de dia e só vai amamentar à noite, como é que ela vai ficar com a mama empedrada, cheia de leite, sem ter o neném mamando? Então, no mínimo, essa infraestrutura de poder ordenhar o leite materno para aliviar a mama, isso vai ser importante discutir com o empregador, com o local de trabalho dela. Não sei se eu respondi isso, a tua pergunta. Ah, sim, eu só queria sim, comentar um pouquinho o que você mencionou, né, de trabalhar a mama durante a gestação, e isso estimular a contração do útero e tal. O que o pessoal tem falado muito é que mesmo se a mãe estiver amamentando um dos filhos e engravidar, não necessariamente ela precisa interromper a amamentação, né? Vai muito da escolha da mulher continuar amamentando, estando grávida ou não, né? Uhum. Mas tem casos que não interfere, né? Quando eu engravidei, em 2005, realmente a orientação era se engravidar, aí vai ter que desmamar, né? Eu desmamei porque a minha já tinha 1 ano e 11 meses, aí já dava, né? Mas, assim, poderia ter continuado se fosse desejo meu. Uhum. Tá. E outra coisa, não sei se você pode comentar alguma coisa nesse sentido, o que a gente pode fazer para aumentar a produção do leite? Porque isso também é uma coisa que as pacientes perguntam demais para a gente, né? Eu tô falando isso porque eu coordeno aqui a parte da obstetrícia e tô falando coisas de obstetra aqui, mas são coisas que a paciente pergunta para a gente como obstetra. Ah, doutor, o que eu posso fazer para estimular? Posso tomar Plasil? Posso tomar alguma outra medicação? O que eu faço, né? Posso tomar cerveja preta? O que eu posso tomar para canjica? O que realmente tem aí de evidência que ajuda na produção do leite e o que atrapalha? De evidência científica mesmo, a gente tem hidratação, né? A mulher amamentando, ela sente sede na hora que está com o bebê sugando, ela deve beber muita água. E aí eu repito as palavras do Dr. Gedor, que fala assim, tem que beber bastante água a ponto que o seu xixi sai bem clarinho, né? É isso, tem que beber muita água. Evidências a gente tem assim que o que a mulher pode ingerir que melhora as calorias do leite materno, né? Então, está comprovado castanha do Pará, né? 2 unidades, azeite, peixes de água profunda, salmão, atum, sardinha, né? E abacate. Então, são 4 alimentos, né? Que a gente tem que não aumentam o volume, né? Mas vai melhorar a qualidade de gordura boa no leite materno, né? São gorduras importantes para o bebê, né? Agora, eu sempre friso que tudo que ela ingerir, tanto para o bem como para o mal, vai refletir no leite materno, né? Vai passar, né? Se consumir álcool, se cafeína, o bebê pode ficar mais irritado, coisas ácidas, né? Ou alimentos que dão gases na mãe, que pode dar mais cólica no bebê, né? Isso um pouco de... Bebida alcoólica ela nunca, né, também Cíntia? estimular. Então, o álcool, ele vai... Ele passa, né, no leite, o vai bebê ser vai um acabar problema, ficando... ele passa também. Né? Então, a gente acha que enquanto está grávida, pode dar um tempo do álcool e quando ganhar o bebê vai poder tomar o vinho, né? Tomar um champanhe. Não, vai passar no leite também, né? Tabaco, drogas, né? E tudo mais, acaba refletindo. Agora, eu preciso tomar um antibiótico, uma medicação, algum remédio psiquiátrico. Se ele deprimir a mãe, tem que observar se no bebê também vai ficar mais sonolento, né? Porque passa, né? Passa sim. Né? Eu acho que, Cíntia, é uma questão importante, acho que de tudo que você falou. Primeiro que os benefícios da amamentação são inegáveis, né? A gente já fala sobre isso, já provou por A mais B que os benefícios para a mãe, para a relação mãe e bebê, para essa criança, até para a vida adulta, a gente sabe que é muito claro.
né? Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, porque frente a tudo que você mostrou, a gente fica um pouco receoso. E aí a mãe ali, na hora que ela está no momento da amamentação, nas primeiras semanas, muitas vezes ela tem muita dificuldade, né? Então, apesar da gente saber de todos os benefícios, tem que amamentar, não é tão fácil como parece, mas a hora que ela entra naquele processo, ela entende o processo, se torna mais fácil, né, Cíntia? Eu acho que a gente não pode, não sei se a palavra certa é essa, mas não deve romantizar tanto, mas a gente tem que saber que é um benefício. E a hora que ela assume, ela, digamos assim, se empodera daquela atuação, de que ela precisa amamentar sem sofrimentos e tudo, eu acho que a gente vai ver o retorno. E ela sabe que o objetivo é maior, né? Então, assim, você mostrou muita fissura, lesão, candidíase. Então, existem dificuldades. A gente não pode esconder ou enganar a paciente que ela não vai ter dificuldades, né? Mas os benefícios são incríveis e acho que ela tem que enxergar esse foco. Eu acho que talvez, na minha visão, eu acho que ela enxergar esses objetivos de uma forma prática é muito importante. E, por outro lado, ela encarar essas dificuldades aí, né? A gente mostrar que vão ter dificuldades, porque muitas vezes a paciente volta e fala, poxa, mas me falaram que era tão fácil aumentar, que era tão tranquilo, aí aquele bebê chorando, e a pega, e a fissura, ela fala, poxa, me enganaram. Não, eu acho que ela tem que saber que existem as dificuldades, né? Eu queria saber a sua opinião nesse sentido, Cíntia. Eu acho que assim, o que eu gosto de fazer é uma checagem com ela. Você está sentindo algum incômodo? Você está sentindo o bebê sugar? Porque às vezes o bebê está sugando a própria língua, com o bico encostado lá de fora, ela está vendo o bebê sugar e não está sentindo nada, né? Então esse é um parâmetro. Não, alguma coisa você tem que sentir, mas não é uma dor, não é que é para doer. É sentir um movimento de sucção, né? Então é ir checando isso e ir observando como é que está essa mama para prevenir, né, essas lesões, né? O que eu gosto de explicar também é que no primeiro dia, principalmente, né, segundo dia de vida do bebê, você vai sentir cólica. E se você sentir cólica, olha, relaxa, porque teu útero está voltando ao normal, né? Então, essa contração, né, que o teu útero ficou o tamanho de uma melancia e vai voltar ao tamanho de uma pera, vai ajudar com a sucção do bebê, com você amamentando. Então, você trazer informação é normal, né? Digamos assim, o que é esperado para ela poder. Ela tá com as informações, né? Cíntia, são os processos pelos quais ela pode passar. A maioria não vai passar por isso, mas por outro lado, eu acho que a gente evita a frustração, né? Ela fala, poxa, mas eu tô tendo uma dificuldade, eu tive uma fissura, mas tantas pessoas falam, vão tão bem. Eu acho que ela ter noção dessas dificuldades que ela pode passar vai deixar ela mais forte frente a essas dificuldades. Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Não é? Você não sei. E a mama, nessa fase, está muito sensível, né? Então, a gente também entender que se ela não consegue que você ponha a mão, né? Talvez, às vezes, eu explico, falo, faz você. Vai estar certo se você apertar e sair leite, né? Porque a minha mão é meio dolorida. Né? Se todas as gestantes que têm dificuldade pudessem conversar com você, Cíntia, acho que a história seria outra. Né? Mas eu acho que não fica só na mão da fonoaudióloga fazer essa orientação, né? Muito do que a fonoaudiologia faz e atua, a gente aprendeu com a enfermagem. Não tinha fono antes. A enfermagem é uma área mais antiga que a gente. Uma das atualizações que a gente tem em relação à anatomia da mama, né? Foi uma enfermeira que estudou que a gente acreditava que tinham seios lactóforos, né? E não existe essa região de acúmulo de leite, né? Existe a confluência dos ductos, onde você fazendo a pressão ali, que coincide com a região da areola, da transição da pele normal, né? Com a pele em uma mama aqui, ó, da pele né? E a areola, você tem a confluência dos ductos, né? Aí, por curiosidade, essa é uma mama didática, né? E eu fui ver que ela ainda está mostrando um pouco o que a gente imaginava que eram os seios lactóforos, né? Mas assim, não, é um monte de ductinho que está chegando aqui junto, né? Não é que um acúmulo aqui.
ele fica mais dilatado, mas não são seios, é o próprio ducto, né? Então, a gente tem esse modelinho que até tenta imitar um mamilo invertido aqui, bom, enfim. Mas eu só queria reforçar qual que é a orientação de massagem ordenha, né? Então, a gente vai trabalhar com a palma da mão, né? Tentando relaxar um pouco. Então, às vezes, você precisa levantar a mama e soltar ela para ela ficar... Porque, às vezes, a mama é muito grande, ela fica comprimida aí para baixo, né? Então, você tem que levantar os ductos, né? E apertar para dentro, tá? Então, eu vou mostrar de perfil. Eu não puxo para fora o mamilo, né? Eu aperto, faço uma pressão positiva aqui, ó. Né? O bebê, quando suga, ele faz pressão positiva e negativa junto, né? No que ele acopla aqui, ele faz a positiva. No que ele faz o movimento de abrir e fechar a língua, ele faz a pressão negativa. Então, você tem duas pressões aí atuando. Por que não bomba? A bomba, ela faz pressão negativa. Então, ela às vezes vai piorar um quadro de fissura, porque ele faz assim, tá? Tem mulher que se dá bem, tem mulher que não gosta, eu não gosto, que eu acho que estica muito, tá? Eu acho, então, assim, que a gente tem que se munir de técnica para ajudar uma mama engurgitada como estava lá, saber onde que é a pega. Então, você tem uma avaliação de mamada, você vai ver a posição da boca do bebê aqui, né? Então, ele vem com a mandíbula aqui, lado superior aqui, e esse movimento de para frente e para trás, e abertura e fechamento junto. O negócio é tão legal que eu não consigo reproduzir com a minha mão, mas eu posso explicar que a mandíbula vai para frente e para trás. Né? A anatomia adulta não tem nada a ver com a anatomia de bebê, né? Você vê que a boquinha do bebê, ele está fechado, ele vira uma cavidade quando ele abre e ele faz esse movimento, né? Então, esse é um movimento que a gente espera que ele faça. Ele não vai fazer em outros utensílios esse movimento. A sucção no peito é inimitável. A indústria tenta imitar, mas para chegar naquele formato, a ação muscular e a sincronia desses movimentos, a gente não consegue imitar, não. Só mama e boquinha do bebê. Acho que se alguém tiver mais alguma questão para fazer para a Cíntia, é o momento, hein? Mais alguma questão, Luizão? Não, aqui da minha parte aqui, eu não tenho mais nada para perguntar, não. Bom, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou agradecer a Cíntia. Cíntia, foi ótimo. Eu acho que era um momento que a gente precisava ter dessa conversa, mas eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades aí. Alguém tem uma pergunta? Pode falar, abrir o microfone. Tenho, é a Lígia de novo. Pode ir lá, vai lá, Lígia, então. Antes da gente... Lá no Cachoeirinha, né, a gente vê muitas pacientes que têm algum tipo de vício em drogas ou em álcool. Eu queria saber se é relevante o tempo do uso da droga ou do álcool até a amamentação e qual que seria uma média de tempo razoável, assim, para a gente orientar as pacientes que não é uma opção largar a droga ou o álcool nesse momento para elas. É interessante que dependendo da droga, né, Lígia, você tem um aumento da produção de leite incrível, né? E até o bebê não tem dificuldade, né? Agora, a suspensão dessa droga varia, né? De 2, 3 dias para a mãe poder esvaziar bem a mama, se livrar da droga no leite materno para poder amamentar. Mas é difícil porque elas não conseguem ficar muito tempo. E entre você deixar o bebê sem mamar peito, sem mamar o leite materno, ir para a fórmula, e mamar o leite de sua própria mãe, que é usuária, isso aí a gente teria que pensar um pouco mais ampliado, né? Quais as opções dessa mulher que faz uso de quer sair dessa droga, será que a gente não consegue oferecer um suporte, um apoio para que ela consiga mudar os valores na vida dela e priorizar o bebê que está precisando dela, do leite materno, né? Dificilmente a gente, lá na unidade neonatal, pelo que eu lembro, a gente não
A gente pergunta, às vezes pode perguntar se ela está usando ou não, mas a gente explica, ó, o que você toma, o que você ingere vai passar para o bebê, né? E o bebê que fica realmente mais irritado, meio que parecendo uma síndrome de abstinência, né? Ele vai sofrer, né? Então ele fica com um choro mais incontrolado, né? Então, eu acho que não é uma coisa assim, amamente ou não amamente, tire, deixe de usar por tanto dia. Esse bebê vai precisar desse leite materno por um bom tempo, né? Como é que a gente vai fazer? Né? Quais são as opções? Não sei. Cada família vai se organizar de um jeito, né? Eu queria dar um lembrete aqui para o pessoal, para os residentes. A gente fez a ação, né, da semana da amamentação, né, da Semana Mundial, e quem contribuiu com a mensagem para as mães ganhou um livrinho, uma cartilhinha, né, que tem todas as orientações, porque nós somos um hospital que é amigo da criança e da mulher, né? Tem todas as orientações que a gente tem que dar conta de conteúdo, né? Então, eu solicito que vocês estudem, né? Que vocês reflitam, tirem dúvidas, né? Questionem essa cartilhinha, né? Para a Multi eu divulguei, eu não sei se para vocês na médica vocês têm o PDF, eu posso mandar para o Enoque, eu tenho o PDF para divulgar, que eu acho que a gente precisa estudar, né? E muito em breve a gente vai fazer a avaliação do nosso hospital, né, um monitoramento, né, e aí a gente entrevista mães, né, funcionários, residentes, né, e aí eu quero que vocês estejam, ó, com tudo na ponta da língua. Muito bom, muito bom. Cíntia, Acho que foi excelente, viu, Cíntia? Pode falar, Luizão, vamos lá. E uma coisa que me ocorreu agora, assim, né? Essa coisa que até mesmo sabendo, né, tudo, assim, tendo tudo na cabeça, as coisas ainda podem dar errado, né? Tô lembrando aqui da minha experiência também como pai e tal, né? Minha esposa também é obstetra e ela tinha todos os planos na cabeça dela de como ia fazer as coisas, né, para dar certo a amamentação, que era uma coisa que eu ficava até preocupado, porque ela falava assim, não tem como dar errado. Eu sei tudo o que fazer, né, eu vou amamentar e não vai dar errado. E eu ficava super preocupado no sentido, poxa, isso é perigoso, porque você pode se frustrar, porque pode dar errado. E tal. Não tem possibilidade de dar errado. E eu lembro que no primeiro dia, assim, nas primeiras horas que o bebê nasceu, o mamilo dela já cortou, fez uma fissura enorme, e ela morrendo de dor. E ela insistiu pra caramba, ela foi super guerreira, assim, e deu certo. Ela conseguiu amamentar exclusivo até os 6 meses e até os 2 anos de idade. Foi super, super bacana. Mas mesmo sabendo de tudo como fazer, ela teve uma fissura, assim, no primeiro dia de amamentação, né? Então, acho que essa também é uma mensagem que tem que ficar, né? E por mais que a gente saiba tudo, pode dar errado, e o importante acho que é persistir, né? Continuar tentando, que a chance de dar certo é muito grande, né? Que sempre tem uma solução para o problema, né? Então, que a paciente sempre busca ajuda, porque deu errado alguma coisa, a gente sempre tem alguma alternativa para poder dar certo. E assim, né, no caso que da gente não dar conta, né, de orientar, né, encaminhar, solicitar ajuda para outros profissionais. Eu acho que essa é a ponte que a gente deve fazer, né, intermediar. Eu não dou conta, eu vou procurar saber, né, vou me informar, posso pedir ajuda ao banco de leite, posso pedir ajuda para as fonos, né, para nutricionista, eu acho que sim, para os médicos, né. E assim, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem sorte e tem azar, né? Porque você sabe, né? Você tem o conhecimento, mas uma vez que você está no papel de mãe, né? Isso aí é bloqueado, né? Eu também tive escoriação e fissura, só que eu estava com aflição, não conseguia pôr o dedo na boca da minha filha. Eu achava que ela tinha dente, de tanto que doía, né? E já trabalhando com isso, mas enfim, você fica você é diferente, você está em outra situação lá, você está envolvido, entendeu? Até aliviar um pouco, né, esse peso, né? Eu tenho que. Vamos ver, né? Tomara que consiga, mas às vezes a gente está sentindo diferente. A gente está diferente, assim, estando do lado de lá, a gente
tem que se, né, despojar de que é da saúde. Aí me trata como leigo, me explica direitinho que eu não estou entendendo nada, porque eu acho que esse aspecto emocional impacta demais, né? Realmente a gente não pode deixar de lado, né? Se você tiver uma preocupação de outra grandeza, aquilo vai te bloquear de alguma forma, né? Então eu acho que a gente tem que, né, ter humildade e falar, não, agora eu sou mãe, né? Agora alguém avalia a língua da minha filha, porque eu acho que eu não consigo, eu não sei ver, não consigo ver, né? Eu acho que é bacana a gente também, né, abrir mão um pouco, né? A gente também se idealiza como, não, mas eu sei, mas como não? Como não vou saber? Não, a gente sabe, mas a gente esquece. Nessa hora, a gente está muito envolvido, né? É isso. Cíntia, eu vou te agradecer, foi ótimo, viu? Muito obrigado. Eu acho que essa experiência pessoal também como eu tinha falado, né? Não é fácil, mas eu acho que essa motivação aí como o Luizão mostrou, eu acho que é muito importante, né? E aí, claro, faz muita diferença. Cíntia, essa aula vai ficar gravada, então depois fica disponível também até para os residentes. Depois eu compartilho com você o link, se os residentes teus também que não conseguiram assistir, acompanhar, ou enfim, você quiser fazer alguma divulgação dela, eu te mando o link. Todo mundo agradecendo aqui no grupo, foi bem legal mesmo essa discussão de hoje. Obrigado a todos aí que estiveram presentes, viu? Obrigado você, obrigado Luizão, obrigado aos residentes, Multi e da GO, todos que puderam participar. Acho que a gente vai dar por encerrado, né, Luizão? Se quiser fazer algum comentário final, Cíntia, fica à vontade, viu? Obrigado, Cíntia. Convido a todos a gente discutir mais, a se aproximar. Eu acho que é o momento da gente poder trocar mais, entendeu? Porque a amamentação é muito complexa, não é uma área que vai dar conta, é todo um contexto que a gente precisa se unir, né, e se fortalecer, né? Porque a cultura do desmame é muito forte, né? Então qualquer coisa é motivo para você desmamar. Então a gente está num papel bem difícil que a gente precisa se unir para poder, né, promover essa amamentação da melhor forma possível. Perfeito. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Cíntia. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.